Pronto, está no ar. Deixa eu pôr aqui. Olá, gente. Eu agradeço muito a presença do Gilson Schwartz e da Luciana Moerdal e para essa nossa segunda live, cuja discussão principal vai ser sustentada em dois conceitos básicos, que é uma grande polêmica que nós estamos vivenciando nos últimos tempos, né? A questão da informação, das fake news, do que é verdade, o que não é, o conceito de valor, o que é valor hoje do ponto de vista econômico, de vida cotidiana, frente a esse contexto todo de conflito que todos nós estamos vivendo, não apenas no nosso país, mas no mundo inteiro. E aí, para começar, eu gostaria primeiro de colocar alguns conceitos aí, para a gente depois passar para os convidados, e aí nós desenvolvemos o nosso bate-papo aqui, que o objetivo mesmo é ter um espaço de reflexão e ajudar, quem sabe, a todos nós termos uma definição melhor e uma conclusão do que é certo, que é errado, que é verdade, para onde ir. Essa é a proposta dessas lives, que essa é a segunda, tá? Então, vamos lá. Então, eu queria começar com esse conceito básico sobre verdade. O que é verdade? Eu fui lá no dicionário Aurélio e peguei lá. O que se fala de significado? Verdade é a propriedade de estar conforme os fatos ou a realidade. Ou seja, envolve um fato que é uma coisa ou um evento concreto, real. Segundo ponto, o que significa valor? Isso é super importante a gente apresentar aqui, vocês vão entender mais para frente. Valor é o recebimento que envolve um pagamento de um bem ou um serviço que você adquire, ou de uma necessidade, e isso envolve um valor monetário. Ou a qualidade humana de algo que, em essência, passa a ser valorizado, porque é importante, te dá um prazer, te dá uma satisfação, mas que não envolve uma troca monetária ou um valor econômico. E aí a gente volta a um contexto, só para contextualizar aqui, de toda a transformação que ocorreu em nossas vidas desde os anos 80, nos últimos 30 anos, todos nós sabemos que foi a revolução das tecnologias da informação e que alterou o nosso jeito de ser, de conviver, de se relacionar e mesmo transacionar. E aí, nesse universo, a gente tem um capitalismo cujo sistema e maquinário é um fluxo constante de satisfação e extensão dos desejos, né? Quanto mais desejos se tem, mais se vende, mais a economia transaciona, se expande, porque a gente consome mais, né? E nesse universo gerou-se um excesso de necessidades, né? Todas essas necessidades precisam ser satisfeitas. Só que o que acontece no nosso mundo atual, nessa pandemia, de repente acordou-se que esses desejos não necessariamente eles precisam ser satisfeitos, porque aquelas necessidades mais urgentes passam a se tornar e começam a ser mais importantes. E aí a gente, nesse universo, tem um conflito que todos nós vivenciamos e visualizamos hoje em dia, né? No nosso dia a dia, nesses últimos 3 meses. Nesses conflitos, existem duas realidades que eu quero pontuar aqui para vocês e trazer à voga para a nossa reflexão. Nessa transformação, a gente tem um universo de convivência, que é o nosso universo online, onde estamos aqui agora, né? Esse universo online, que é virtual, ele gera uma série de novas interpretações de sentidos e novos valores. Ele gera um potencial de engajamento e de apoderamento de grupos, de pessoas. Por quê? Porque à medida que você
tá nesse ambiente virtual gera atenção e mais número de pessoas conflui para esse interesse, então você passa a ter um poder. E é nesse universo on que estão surgindo as opiniões, as ideias são colocadas, a informação, e é onde está efetivamente os fake news, que é o tema aqui que a gente está trazendo em voga. E também é interessante expor que é nesse universo que também está sendo gerado renda, porque quanto mais se o indivíduo consegue gerar atenção, gera valor, e ele passa a produzir e, ao mesmo tempo, vender, comercializar, transacionar, ele está gerando renda, e é um grande potencial nesse nosso universo agora. Só que tem uma questão, esse on, ele não é regulado, ele é livre, ele é aberto para qualquer tipo de opinião e qualquer universo de ideias. Ok, esse é o universo on. Só que ele, por si, não existe, concorda? Porque ele é virtual. Mas o nosso cotidiano, o nosso dia a dia da nossa vida, ele é o chamado off. É nesse off que está o mercado, é onde estão as instituições, onde existe a moeda, onde existe o dinheiro, e onde as nossas relações efetivas e concretas são vivenciadas na nossa vida. E é aí também que, à medida que essas opiniões surgem, as ideias surgem, são confrontadas nesse ambiente on, elas vão para o ambiente off. Só que eu tenho o seguinte, esse ambiente off, para nós convivermos, que é o espaço público, que nós fomos tirados dele nessa pandemia, porque nós fomos colocados no isolamento. E aí o espaço on, ele se ampliou, porque é nele que estamos convivendo. Aqui é um exemplo, conversando, dialogando, né? Voltemos ao off. Nesse espaço off, que é o da nossa vida, existem leis, existem regras, existem regulações que somos obrigados a conviver e a seguir, a obedecer. Tá. E aí voltemos dentro desse conceito um pouco amplo, porque não temos tempo para abordá-lo muito. Vamos ver fatos recentes que todos nós vivenciamos, que estão ocorrendo no mundo inteiro e no nosso país. Pandemia, fake news, existem movimentos regulatórios no espaço off. E nesse espaço off, onde ocorrem os conflitos e também onde está ocorrendo a disputa de poder. Ou seja, diversos grupos, diversas vozes querendo impor o seu poder. E nesse espaço estamos quem? Quem está como a gente? O Estado, organizações, instituições, empresa e nós, indivíduos comuns, cidadãos. Tá. E aí, nessas pautas, dessas discussões todas, o que está surgindo? Uma discussão em relação à segurança e à privacidade, tanto no on quanto no off, um movimento de busca de penalizações e imposições de responsabilidades das plataformas de telecomunicações que possibilitam nossa convivência e nossa troca, relacionamento, exposição de opiniões e ideias no espaço on, porque nós somos subordinados nesse espaço on virtual a regras, não normas reguladas lá pela vida comum, onde estão as organizações e as instituições, mas por regras estipuladas e definidas por essas plataformas e por essas tecnologias. Para nós termos acesso de graças a esse convívio que todos nós estamos vivenciando, de uns 2 anos para cá, e nessa pandemia muito mais, nós somos submetidos a regras definidas por essas plataformas, certo? E as fake news, elas
se divulgam, elas surgem, elas disseminam-se nesse espaço virtual definidos por regras que são colocadas por plataformas e que não é livre, é importante dizer, ela é livre, tem liberdade total, ok? E aí eu gostaria de ressaltar um aspecto do significado que eu esqueci de expor, do que significa fake. Fake significa, na língua inglesa, algo que é colocado, uma informação, não validada por um fato ou por uma situação real. E junto com a palavra news remete ao quê? Notícia. Notícia é a base da prática do jornalismo. Aí eu trouxe mais 3 tendências de um estudo que foi colocado recentemente, de 27 novas tendências a partir da experiência da pandemia para o futuro. Esse estudo, eu pontuei 3 aqui, que significa o seguinte: maior desejo de reeducação das pessoas, um processo de socialização, de interação social cada vez mais via comunidades, e é aí onde rola, nessas comunidades, o processo de confiança, e uma maior preocupação vai ser, segundo esse estudo, um grande debate do futuro com relação à proteção, à segurança e à privacidade. E aí eu trouxe também um estudo que foi pontuado pela professora Tatiana Mazei, desenvolvido pelo Google, na primeira live, e ela coloca, e o Google coloca 3 níveis da realidade na pandemia, que as pessoas expõem, tá? Uma necessidade de pertencimento, aí a gente tem uma relação direta com aquela prospecção do estudo em relação a uma socialização via comunidade, isso está muito presente no ON, né? Cada vez mais a gente busca comunidades, grupos, uma necessidade e um sentimento de ansiedade muito grande, e aí essa ansiedade tem tudo a ver com essa necessidade de pertencer, para que esse sujeito tenha uma segurança e um sentido da sua existência nessa pandemia, e também uma questão funcional, que é uma grande demanda por minimizar risco, ou seja, o sujeito não quer arriscar em algo que possa redundar em um risco para o amanhã. Ponto. Ele precisa se manter seguro. E aí eu trago um pouco desse conceito todo que eu tenho trabalhado no Nomos e Locus. Essas lives aqui tem o sentido de trazer uma reflexão, e o que eu percebi também, que a gente discutiu muito na primeira live, foi com relação aos discursos de marcas e de instituições que estão pululando nessa pandemia, e são conceitos que ficaram muito presentes nesse modelo de reputação virtuosa que eu tenho colocado, que são o quê? Bondade, compaixão, justiça, respeito, né? E vem de encontro a essa demanda desse estudo que a professora Tatiana trouxe, que foi feito pelo Google. Aí, gente, voltando ao conceito de verdade e informação, quando eu estava pensando nessa live aqui, eu remeti um pouco à minha própria experiência. Quando eu estava estudando na faculdade, eu fiz jornalismo há quase 40 anos atrás, e ainda era a época da ditadura, né, da lei de imprensa que foi promulgada em 1967. E aí eu trouxe aqui o que tem alguns pontos presentes nessa lei de imprensa. Por que isso é importante? Porque quando a gente fala de conceito de verdade, no início da minha fala, em relação à verdade como algo que tem que estar relacionado a uma coisa real, concreta, verdadeira, real, de um fato, isso é a essência da prática do jornalismo centenário.
e que, ao longo da minha vida, mesmo quando eu estava em redação, depois que eu passei a área corporativa como consultoria, enfim, nos últimos 15 anos na área acadêmica, isso sempre esteve na minha essência. Aí eu remeti ao conceito da informação presente na prática jornalista, né, jornalística, e também na lei de imprensa de mais de 40 anos, quase 50 anos atrás. Então, vamos ver alguns pontos que eu trouxe aqui, que é uma lei que está presente como um direito na Constituição brasileira e que, de repente, essa discussão toda sobre verdade, deturpação de fatos, disseminação de fake news, tem tudo a ver com essa informação que consta lá. E, enfim, o que significa? Lá na lei de imprensa está escrito o seguinte: é livre a manifestação do pensamento e a procura, o recebimento e a difusão de informações ou ideias. Ou seja, expressar-se, dar opinião, difundir informação e ideias é um direito previsto na Constituição e regulado pela lei de imprensa, independente de ser jornalista ou não, isso é um direito constitucional. Ponto. Segundo, no exercício dessa liberdade de manifestação do pensamento e de exposição da informação, é essencial e é proibido o anonimato. Segundo. Terceiro, nessa exposição e difusão, ou seja, distribuição e difusão, disseminação, e preconiza que é essencial a exposição de quem é o autor dessa informação e dessa ideia. E se isso não estiver presente, submete-se, prerroga-se que deve-se ser punido. Preconiza-se uma punição. E olha que interessante a nossa velha lei de imprensa, que pode ser conceituada hoje, já que todos passam além do processo de imprensa, que abusos e no exercício da liberdade de manifestação do pensamento e exposição estão sujeitos às penas da lei, de uma norma que está no off. E é crime a exploração ou uso dos meios de informação, veja só, não se fala em imprensa, em jornal, em revista, e divulgação de acordo com os previstos. E aí a própria lei de imprensa coloca lá quais são essas previsões. Publicar. Olha a atualidade desta lei, quando se fala em verdade e fake news. Publicar ou divulgar notícias falsas ou fatos verdadeiros, que sejam verdadeiros, mas truncados ou deturpados, que provoquem a desorganização ou perturbação da ordem pública, é crime. Então, o que eu venho aqui expor para vocês? Significa crime. Fake news nada mais é do que uma ação comprovadamente criminosa e que, se essa informação ou essa disseminação de ideias, de acordo com a lei de imprensa, que foi promulgada em 1967, focando essencialmente um produtor de informação que era a imprensa, não existia redes sociais, não existia internet, únicas fontes de informação eram livros, jornais e revistas, certo? Cuja disseminação do fato estava no agente jornalista. Por que não? Eu, contemplando essa lei de imprensa, eu me vejo com a atualidade, e naquela lei de 67 estava muito claro a exposição. Deturpação de informação, deturpação de fatos, merece ser punida e é crime. Então, o que ocorre em fake news?
se fake é uma mentira, trabalhada com um formato, uma imagem, uma ideia de notícia, me parece muito claro que a discussão aqui se coloca, ambiente de rede social é um meio. E se ela é um meio, se essa lei era preconizava em 1967 a disseminação de inverdades e mentira, está claro que isso é crime. Não é uma discussão de liberdade em relação a uso dos meios tecnológicos para disseminação de mentiras ou pela imprensa. Dentro dos meus quase 40 anos de atuação nesse mercado, eu gostaria agora de expor uma discussão e uma reflexão entre os dois convidados, Luciana, que tem estudado essas questões, e eu passo a bola agora para você, Luciana. E depois o Gilson pode se colocar também. E agora eu sou mera aprendiz aqui. Seja bem-vinda, Luciana, e mais uma vez eu te agradeço. Obrigada pelo convite, agradeço a conversa, sempre bastante interessante com o Gilson, com você. Eu vou abordar 3 pontos que você mencionou, que é a penalização, o espaço, as divisões entre os espaços, né, on e offline, e a questão da verdade. Então, muito mais do que definir verdade, a minha preocupação maior, do ponto de vista das plataformas de tecnologia, e também não só restritas a elas, mas principalmente a elas, é a distorção do factual. E a pandemia do novo coronavírus é um exemplo disso. As notícias elas foram sendo construídas ao longo do tempo. Então, desde que se soube do vírus na China, como a China lidou, as informações que foram ocultadas, enfim. Então, ao longo desse período, as informações elas surgiram, elas foram complementadas, foram abandonadas ou foram corrigidas. Esse é um problema que não atinge somente as redes sociais, mas atinge toda a cadeia de informação. Um exemplo disso é, por exemplo, a revista Lancet, que divulgou uma retratação porque publicou um estudo com dados digamos, inconclusivos a respeito do uso da cloroquina. Então, não é algo, a desinformação, a informação incorreta, ela não está relacionada estritamente à internet ou às redes sociais. A mentira, sabemos, existe desde sempre. Mentira faz parte da democracia, do meu campo da pesquisa, que é o jornalismo. Os primeiros relatos vêm do século XVII, de jornais que também publicavam mentira, então isso não é algo que vem com a internet. Na verdade, a internet e as novas tecnologias, elas amplificam o alcance desse tipo de conteúdo, então esse é um ponto. Também do ponto de vista da informação incorreta na imprensa, vocês devem lembrar do caso famoso da escola base da década de 90, em que os donos da escola foram acusados de abuso de menores, e isso foi amplamente noticiado pela imprensa, e depois descobriu-se que não era verdade. O caso também da guerra do Iraque, da invasão do Iraque, a acusação sobre armas de destruição em massa, também amplamente divulgado pela imprensa. A questão é que a tecnologia, também não sei, não achei nenhum estudo que possa me mostrar isso. Se vocês conhecerem, por favor, me avisem. A questão é que a tecnologia e essas, por exemplo, os aplicativos de comunicação, as redes sociais, eles têm um alcance que me parece infinitamente maior do que o alcance, por exemplo, da televisão. Então, também as campanhas eleitorais televisivas não contavam verdades, né, de todos os partidos, sabemos. Mas o fato é que, além do lucro, obviamente,
alcançado pelas notícias falsas, o alcance, para mim, é um problema maior. E desse ponto de vista, a partir do que você falou sobre legalização, sobre aplicação de leis, sobre a lei da imprensa, quero lembrar aqui que, por causa do inquérito que está no Supremo Federal aberto desde março de 2019 para investigar notícias falsas contra integrantes da corte, surgiu no Senado um projeto para criminalizar notícias falsas. Um projeto que tem várias versões, não se sabe ainda qual é a versão final, mas um projeto que, pela minha leitura particular, é um projeto mais voltado, digamos, para a eleição, um projeto que tem ali o interesse de controlar as redes sociais, controlar ali o que se fala, tomar decisões a respeito do que as agências checadoras podem fazer, enfim, o uso de dados pessoais, ali se pede RG, CPF, cópia de fotografia, etc. Então, são questões que precisam ser enfrentadas e que não podem ser restritas por exemplo, uma discussão de um projeto de lei que não contemplou todas as pessoas, toda a sociedade, e etc. Então, essa é uma questão importante que precisa ser apontada, e do ponto de vista da legislação, não só a lei de imprensa, mas outros crimes, não é, que podem ser apontados, como difamação, calúnia, enfim, até o próprio disparo de mensagens por WhatsApp também pode ser considerado caixa 2, né? Doação eleitoral não contabilizada, porque a investigação que está no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, refere-se ao disparo de mensagens da campanha eleitoral e a investigação sobre o financiamento, quem estaria por trás disso. Embora tenha sido polêmico o inquérito no STF, né, a ex-PGR Raquel Dodge pediu arquivamento porque foi aberto de ofício, ou seja, não foi provocado pelo Ministério Público. Ele traz uma grande vantagem. Ele indica que há um mapa de financiamento de notícias falsas no Brasil, não é? Eu não me lembro de ter uma investigação sobre isso em outras campanhas, do ponto de vista do uso da tecnologia. Então, esse é um ponto. O outro ponto que você levanta do espaço on e do espaço off, eu vou pedir licença para divergir, trabalho muito com Castells há muito tempo. Para mim não existe mais essa divisão, né? Então, assim, William Gibson, que é um dos grandes pesquisadores sobre o tema, acabou com essa distinção numa entrevista para o Washington Post em 2007. Então, cada vez mais nós estamos nesse espaço que é online, mesmo o espaço físico, nós estamos completamente conectados. E cada vez mais, como diz sempre o Manuel Castells, sociólogo espanhol, as principais atividades, também as econômicas, elas se dão nesse espaço informacional, aí, que é o espaço online. Então, é possível, sim, aplicar a legislação, não só a legislação foi pensada no espaço físico, mesmo antes da criação da internet, para esse espaço. Então, esse é um ponto que eu quero abordar. Uma outra questão que se fala muito é sobre a demonização das redes sociais. Então, as redes sociais, elas surgem aí como as grandes vilãs, aquelas que surrupiam nossos dados, que não são transparentes e que também permitem, de uma certa maneira, a profusão de informações, digamos, falsas. Na verdade, eu não sei se isso é possível, mas, por exemplo, só notícias falsas relacionadas à pandemia do novo coronavírus são 100 mil diárias só no Brasil, segundo reportagem da revista Piauí, que está nas bancas. Então, me parece que essa ideia de fazer com que as redes sociais controlem esse mar de informações
isso não me parece alcançável nesse momento. Não sei se em algum momento vai ser, mas pelo que eu compreendo do trabalho dos checadores também, que essa nova leva de checadores, ela vem aí depois, um ano antes da eleição do Trump, ela começa em 2015, a agência Lupa começa em 2015, não é algo que vem por aí, ela já vem da década de 90, a agência de checagem, lá na campanha do Bush pai nos Estados Unidos, depois ela avança no Obama, enfim. Mas o fato é que a impressão que eu tenho é que há uma demonização e uma tentativa de impor a essas redes sociais a mesma dinâmica do jornalismo tradicional. O jornalismo tradicional, ele opera com limite de páginas, com limite de tempo, ele tem controle editorial, então ele tem mecanismos de correção. Uma informação incorreta publicada por um jornal, ela pode ser corrigida, o jornal corrige a informação. Nas redes sociais, o que me parece que está acontecendo neste momento, as iniciativas do Twitter, o Facebook, em alguns momentos, em outros não, é escolher ali no meio daquele mar de informações o que tem uma repercussão maior por causa do alcance e aí tentar impedir que isso se alastre. Mas, assim, o equívoco dessas críticas, na minha opinião, é tentar colocar dentro de um mesmo template o jornalismo tradicional e o conteúdo ali que circula nas redes sociais. É verdade que elas precisam contribuir, elas têm que contribuir para dirimir o alcance dessas notícias. Elas têm feito algumas iniciativas, né? O Facebook anunciou um conselho, o Facebook patrocina agora, se não me engano, é a terceira fase do projeto Comprova, que envolve vários jornais brasileiros. Então, existem algumas iniciativas. Agora, eu não sei se hoje é possível afirmar categoricamente que iremos eliminar notícias falsas das redes sociais. Por exemplo, o WhatsApp tem grupos fechados, tem grupos que não se pode acessar. Esses mecanismos de checagem, eles atingem esses aplicativos? São questões que precisam ser enfrentadas. As redes sociais são importantes, elas substituíram, principalmente o Twitter, o papel que os portais tinham nos anos 90 e meados dos anos 2000, consome-se informação em tempo real pelo Twitter, então elas têm uma importância, mas eu acredito que tentar pensar em leis de uma maneira assodada, sem compreender a dinâmica desses meios, me parece que isso não vai funcionar. Então, essa é uma questão aqui que é importante lembrar. E a própria definição de fake news, não é? Quem que tem o poder de decidir o que é verdade ou não? É o parlamento? É o Estado? É a justiça? Quem que decide o que é verdade? Não me parece que são os parlamentares os guardiões da definição sobre a verdade, ou sobre o que é falso ou o que não é nesse contexto que eu estou falando. Então, a minha preocupação é nesse sentido, da distorção do factual, do que se percebe aqui nesse exemplo que eu citei da Covid-19. Não sei, enfim. E também fake news, alguns pesquisadores rejeitam o termo porque políticos começaram a usá-lo para definir notícias negativas. Então, existe aí uma carga, um adjetivo, uma apropriação de um termo, me parece um pouco confuso, um pouco temeroso entrar nessa discussão. Esse projeto, por exemplo, que está no Senado, ele corre o risco também de penalizar usuários, que às vezes publicam informações por paixão, por crença, porque acreditaram num familiar ou num colega. Então, existe uma questão aí que é perigosa, né? Qual é em que momento esse texto não vai
coibir a liberdade de expressão. Preciso refletir a respeito disso. Essa é a contribuição que eu quero dar aqui nessa conversa. Deixar a questão econômica para o Gilson. Tá. Eu só queria fazer um questionamento, uma indagação em cima da sua fala, Luciana. Algumas coisas eu concordo plenamente, principalmente com relação a trazer uma imposição, porque aí tem uma disputa que o Gilson tem maior capacidade de expor tudo nesse contexto todo, é um conflito entre o modelo econômico anterior, né, que se baseava, aí a gente pode chegar até a Weber, que é coisa do capitalismo em si, e que o norte dele, a alma de impor, regular, né, definir normas, e que realmente esse ambiente, essa revolução toda, trouxe novas concepções, e que esse movimento, esse novo, que se coloca novo capitalismo, ele não se baliza por regulações, por normas, né? Mas a minha maior dúvida e maior questionamento é em que momento esse limite de verdade, né, das diversas verdades que, para mim, eu posso ter uma verdade, um grupo pode ter uma verdade que é totalmente dissonante com outro agrupamento, outra comunidade, mas, enfim, nós vamos nos confluir aqui, vamos nos entender baseando-se na nossa verdade, e que ela é legítima, ela é legitimada, mas em que medida eu, como estudiosa desse conceito da reputação, essa verdade que se institucionaliza nesse ambiente, nessa nova realidade, ela não pode significar exclusão, né? E aí uma imposição de valor, de poder. Esse é o meu grande questionamento nos dias atuais, né? Porque a fake news está muito presente nesse universo. E é um movimento entre um modelo capitalista que é regrado, que é impositivo, e o modelo de capitalismo que é totalmente refratário a esse tipo de regulação, né? E, bom, eu passo aí para o Gilson, porque eu não tenho respostas para isso. Mas antes do Gilson falar, quero complementar. Na verdade, é o seguinte: antes, não é, da explosão das redes sociais, o cidadão tinha acesso ao quê? Às grades de programação na mídia tradicional, ou participação na sessão do leitor, ou mediação ali nos comentários. Então, assim, essa situação também se revela pela abertura, pela possibilidade de todas as pessoas poderem compartilhar informações. Mas isso não significa que a mentira surge nas redes sociais, ou que é um produto é algo que, para mim, assim, foi amplificado. É horrível, é perigoso, me assusta. Por exemplo, no Irã, pessoas morreram porque ingeriram álcool como prevenção da Covid-19. Então, as mentiras, elas matam as pessoas. Mas, assim, é que a nossa perspectiva é que nós temos acesso à informação. Então, aquelas pessoas que não tinham acesso à informação antes, que eram reféns dessas grades de programação que são abertas, agora elas estão ali nas redes sociais compartilhando informação e pesquisas mostram que as pessoas compartilham as informações e acreditam nas informações dos seus amigos, dos seus parentes. Então, isso é uma questão que, na minha opinião, ela foi amplificada. E uma provocação que eu quero fazer aqui, já que o Gilson vai falar sobre economia, é que na minha tese de doutorado, quando eu defendi em 2012, eu cheguei à conclusão de que a mídia tradicional não está no business plan das redes sociais. Se ela tivesse criado isso, haveria toda esse debate? Como é que seria isso? Porque me parece, às vezes, uma disputa.
Despacho, não sei, posso estar enganado. Eu quero fazer essa provocação. Eu quero pôr outra provocação. Será que a mídia, né? Mídia eu falo em geral, eu falo imprensa, tudo, ela não perdeu o time? Perdeu o time nesse movimento todo, porque, na verdade, rede social, vamos colocar aqui fake news, do ponto de vista de rede social como um meio de participação e de democratização, de exposição, de acesso, isso é um ponto, e aí as tecnologias de informação, que hoje não são só os aplicativos de redes sociais, né? Mas aí você tem o WhatsApp, Twitter e uma série de outras coisas, e aí a mídia, ela perdeu, e aí ela tem como, na verdade, grandes concorrentes, a tecnologia que se transformou num meio de comunicação e de divulgação, de exposição, né? Então, é uma concorrência direta entre um modelo e outro. Aí eu jogo para o Gilson. Gilson. Vamos lá. Pois é, gente, vocês estão jogando muita coisa no meu colo. Está complicado. Vamos lá. Bom, queria, em primeiro lugar, agradecer. Não tem escapatória, né? Queria agradecer aqui a Ana, esse convite maravilhoso, esse reencontro, né? Essa nossa conversa aí já vem desde muitos anos, né? Então, parabéns aí pelo trabalho, pela atuação. Com a Luciana também, né? Já nos encontramos em várias instâncias da academia. Estamos todos nessa comunidade aí, que ao mesmo tempo faz pesquisa, faz crítica, é surpreendida, fica perplexa. Um mundo realmente que deixa a gente virado e desvirado, é como dizia a música do Caetano, é o avesso do avesso do avesso. E hoje em dia, cada vez mais. O que era mainstream já fica para trás, o que era novidade passa a ser algo duvidoso, e realmente é complicadíssimo, né? Eu vou só jogar mais tempero aí nessa panela. Muito bom, muito bom. Vou jogar um pouco de pimenta aí. Uma coisa mais quente ainda, mais difícil também de digerir. Mas, de qualquer maneira, vamos ver. No tema, quando eu penso em fake news, penso na questão da informação falsa, né? Um primeiro ponto que é importante ressaltar, que eu tenho já... Sempre eu volto a esse ponto, quando eu começo cursos na USP e tal. Lembrar que em 2001, então já praticamente vai fazer 20 anos, houve um prêmio Nobel de Economia, um cara chamado Joseph Stiglitz, e ele dizia o seguinte: a economia mudou completamente. Esquece tudo que foi falado até agora. Isso antes de fake news, antes de tudo. Internet em 2001, claro, já era uma coisa bem intensa, mas falar de internet em 2021, comparado com 2001, parece que passou um século, não 20 anos. Várias bandas, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, agora já é o 5G. Bom, naquele momento que o Stiglitz falou, e esse paper famoso dele, ele ganhou o Nobel e fez esse discurso, então, olha, mudou o paradigma, que é uma palavrinha chata, né? Paradigma. Uma grande organização sistêmica da compreensão do mundo é o paradigma. Então, mudou o paradigma da economia, esquece tudo que se falou até hoje, a partir de agora, realmente, nós vivemos na economia da informação. Ou seja, há uma relação entre o valor das coisas, né? Temos a teoria do valor, que a gente possa dizer do que vale alguma coisa, é indissociável da relação com a informação. Bom, é ainda muito misterioso isso, mas já é um ponto assim, para a gente parar para pensar, porque até então, né, na tradição do pensamento econômico, eram basicamente duas grandes famílias de paradigmas. Uma era a utilidade, ou seja, o valor das coisas está ligado à utilidade que elas têm. Uma coisa inútil é uma coisa sem valor, é uma coisa senso comum.
E algo extremamente útil é extremamente valioso. Uma coisa rara também tem valor. Obviamente, se ela é rara, você vai ter uma oferta muito reduzida, muito restrita, e seja qual for a utilidade dela, se ela tiver um pouquinho de utilidade, mas for muito rara, ela tem um valor muito grande. Mas descontada a questão da raridade, o relevante aqui realmente é a utilidade. E é senso comum, uma coisa útil tem valor, tem valor é porque é útil. Isso tem governado, né, pelo menos 2 séculos, pode dizer, que vigorou essa visão. O contraponto sempre foi o quê? O trabalho. O valor de uma coisa é resultado da energia gasta para produzir essa coisa. Uma coisa que dá trabalho para fazer tem muito valor. Né? A pessoa dedicou muito tempo. Né? Então, o tempo de trabalho, na verdade, não é o trabalho abstrato, né? Marx, então, ele é realmente o autor que sistematizou esse paradigma da teoria do valor trabalho. Ele vai dizer, olha, o tempo de trabalho que é o X da questão. A questão de funcionamento da economia está ligada ao mercado, funcionamento dos mercados, o valor das coisas, é indissociável do tempo que é necessário para produzir alguma coisa. É claro, se pensa em tempo está associado a uma medida do valor. E o Marx, a sacada genial dele, foi exatamente alertar que o preço de uma mercadoria não está relacionado de uma maneira linear, ou até proporcional, com o tempo de produção dessa mercadoria. Há uma mediação aí. Há uma coisa que é preciso investigar mais fundo para entender como que esse tempo é medido. E como que a medida do tempo vai aparecer no preço das coisas. Bom, mas aí então, se o preço é informação, eu vou entrar numa loja, eu quero saber o preço de uma coisa, a primeira coisa que eu quero saber. Claro, eu quero saber primeiro se ela é útil para mim. Eu vou no supermercado, eu preciso comprar comida, é essencial, portanto, altamente útil, tem valor, mas a informação, do ponto de vista da informação, a utilidade é algo subjetivo, o preço é objetivo, está lá na etiqueta, e aí eu vou ter que fazer um contraponto entre o quanto aquilo é essencial para mim, questão subjetiva, e qual é o preço que está lá na etiqueta. De repente eu vou ter que procurar uma outra loja, ou um produto, de alguma maneira, talvez não seja tão bom, mas igualmente útil com outro preço, eu possa ter acesso. Mas, de qualquer maneira, nessas duas abordagens, utilidade e tempo de trabalho, né, uma mais subjetiva e outra mais objetiva, nas duas, o preço é a informação decisiva. Né? Porque o consumidor que vai buscar uma coisa essencial, ou que é útil, ele vai buscar, querendo saber, em primeiro lugar, o preço. E o capitalista, a primeira coisa que ele quer saber é quanto ele pagou de salários e outras despesas, e o preço, vai dar margem de lucro. E o consumidor ele também não quer saber quanto tempo de trabalho tem lá, ele quer saber quanto tempo ele precisa trabalhar para comprar aquilo. Tudo muito, digamos assim, racional. Embora sejam abordagens em conflito entre elas, têm uma coisa em comum, que é o quê? No final das contas, o preço é o que define o valor. O neoliberal, o liberal, o pensador clássico, ele vai dizer que o preço está ligado à utilidade. Você vai contrapor o subjetivo e o objetivo. Na verdade, o preço é a grande mediação, é a informação que qualifica o quão essencial aquilo é. Puxa, queria muito ter uma Mercedes-Benz, né? Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Né? Cantava Janis Joplin, né? Deus, como é que eu vou conseguir uma Mercedes-Benz? O consumidor não necessariamente vai apelar a Deus. Quantos anos eu vou ter que trabalhar para pagar as prestações do carro, ou da casa, ou do computador, e assim por diante? Mas a informação crítica que faz a mediação é o preço. E a mesma coisa no Marx, embora a origem do valor seja outra, o tempo de trabalho, a mesma coisa. O preço é
sinal, vamos dizer, então, um sintoma, mas é um sinal, uma expressão do valor. O que o Stiglitz vai falar em 2001? Olha, não é nem utilidade, nem trabalho. Mas na medida em que, seja numa abordagem, seja na outra, o preço é esse mediador universal de compradores e vendedores, entre compradores e vendedores, a questão toda é, então, afinal, que informação é essa que o preço me traz, seja qual for a origem do valor da coisa, se ela é mais essencial, se ela é menos essencial, se ela é rara, se deu muito trabalho para fazer, se eu vou ter que trabalhar muito para comprar. A questão é a seguinte, qual é o preço? E o preço é uma informação. Então, é uma sutileza, talvez, né? Porque o que ele está fazendo é pegar coisas que já são até de domínio público, conhecimento corriqueiro, senso comum. Poxa, é o preço, claro, a informação. Ele perguntou, mas espera lá. Mas será que essa informação, que é o preço, ela é, atualizando para o nosso debate, fake news? Então, o que eu quero levantar, complementando a abordagem de vocês, é que do ponto de vista da economia, antes mesmo das fake news, a gente já tem essa questão colocada ao nível do sistema de preços. Afinal, se tudo depende de informação, como diz o Stiglitz, e a informação é essencial para todos nós é o preço, o que me garante que o preço expressa uma verdadeira avaliação, uma medida verdadeira do valor da coisa? Tanto na minha relação com o consumidor, quanto ao longo do tempo. Então, aí sim. Fake news na economia já é a questão fundamental. Por quê? Porque o preço é sempre a expressão monetária do valor. Ou seja, isso que eu estou chamando de informação na economia, que é o preço das coisas, claro, é o preço, mas ele é expresso numa linguagem, portanto, uma aproximação aí com a questão da comunicação, da informação, mas é uma linguagem muito peculiar, cuja gramática é monetária. Então, quando eu desloco da questão da utilidade versus trabalho para a questão do preço e pergunto qual é a verdade do preço, a verdade do preço depende, então, da relação entre dinheiro e informação. E aí é que reside o grande, vamos dizer assim, grande trollagem, a grande calcanhar de Aquiles de todo o pensamento econômico. Afinal de contas, o que é o dinheiro? É como se eu falasse assim, não adianta eu querer saber as palavras se eu não entender a linguagem, a gramática. Quer dizer, se a linguagem da economia, ou seja, os canais por onde passa a informação, estão impressos na língua do dinheiro, se eu não tiver clareza do que é o dinheiro, praticamente eu estou exposto a minha vida inteira a uma fake news. Ou a fake money. Seria o fake money, o fake value. E nós estamos mergulhados nisso. Totalmente mergulhados numa espécie de teologia monetária. Porque, na realidade, nenhum economista, muito poucos, na verdade, vão, de fato, abrir essa caixa preta, que é a linguagem do dinheiro. Que língua é essa? Que linguagem é essa que o dinheiro fala, vamos dizer assim, e essa linguagem do dinheiro acaba virando, claro, a linguagem que todo mundo tem que falar. Porque você não entra em nenhuma loja se não tiver dinheiro. Você quer saber o preço? Por quê? Porque o preço expressa o valor em termos do dinheiro que você tem ou deixa de ter. Então, o deslocamento que o Stiglitz está propondo, ele é simultaneamente em duas dimensões. Deslocar o valor para a informação e entender que informação é linguagem, mas é a linguagem do dinheiro. E aí vem a pergunta, quem organiza essa linguagem? Qual é o dicionário, ou a Bíblia, no caso, que vai me colocar prostrado diante dessa Deus do valor, que é o dinheiro? Esse é um tema que os economistas, em geral, evitaram. Em geral, evitaram.
Ele foi muito mais bem abordado por filósofos, inclusive filosofia da linguagem, e tem muita coisa interessante aí para abordar nesse percurso do dinheiro enquanto objeto teológico. Porque aí é o seguinte, quer dizer, quando a gente fala em ciência, epistemologia de verdade, aí vem toda uma discussão científica, critérios de verificação, de validação, empirismo, medicina por evidência, toda a discussão da verdade, ela gira em torno de algum critério de verdade ou de falseamento dos enunciados. E no caso do dinheiro, quem investiga a condição de verdade do dinheiro? Enquanto uma linguagem que vai servir de suporte para a informação e de expressão, no final das contas, da nossa crença, porque ninguém explica o que, na realidade, é um ato de fé. Ou seja, acreditar ou não que aquele preço, por estar expresso naquela moeda, é uma informação confiável. E aí... Isso é que nós estamos mergulhados nisso. Mergulhados. Então, aí o que acontece com a tecnologia? Vai dar um salto. Surge o Bitcoin. E a Bitcoin, qual é o banco central que emite a Bitcoin? Nenhum. Então vai para aquilo que a Ana estava colocando. Nós estamos mergulhando numa economia em que a regulamentação, ou a regulação, o regramento, toda a gestão, a administração da verdade econômica está sofrendo um deslocamento nesse sentido que é uma linguagem que surge com o suporte das tecnologias de informação e comunicação, a partir da qual, do ventre da qual, surge uma outra linguagem para expressar o valor, cujo Deus não é o Estado que garante o valor da moeda, mas é uma tecnologia anônima. É o Anonymous Money. Dinheiro que está na internet. E como é que eu vou acreditar numa coisa que eu estou acostumado a acreditar num Deus, o Deus Estado, ou, de alguma maneira, eu tenho fé no valor daquele dinheiro? Eu tenho fé no real, senão pegar o meu salário no dia seguinte trocava em dólar, trocava em ouro. Não, tenho fé. Há um ato de fé, um simples fato de você aceitar que as relações econômicas são mediadas pela linguagem do dinheiro. E quando a tecnologia provoca essa ruptura e a linguagem passa a ser uma linguagem cujo Deus é um Deus tecnológico. Nós estamos entrando nessa esfera. O Bitcoin é o primeiro, mas, sem dúvida, existem aí já centenas de moedas digitais circulando. É como se a gente estivesse num paganismo monetário. No lugar daquele monoteísmo, seria inclusive o monoteísmo do dólar, que acabou se constituindo no monoteísmo do dólar, o Deus dólar. É na minha relação com o dólar que eu estabeleço a verdade da linguagem do meu dinheiro, com que eu expresso os preços das mercadorias do meu país. Com a internet, quebra-se esse monopólio divino, teológico, do dólar. E aí, para onde vamos? Só para concluir, eu vou dividir aqui minha tela, para mostrar um pouquinho do que está acontecendo nesse campo, muito rapidamente. Obviamente, esse tema dá pano para manga, né? Deixa eu fazer aqui o share screen. Share screen. E aí, vamos ver aqui. Tá, a tela inteira. Vamos compartilhar. Compartilhar a tela. Vou compartilhar a tela. Vamos ver se vai dar certo. Clica na tela. Ah, tá aqui. Apareceu? E apareceu. China e Facebook, algo em comum? Muito bom. Muito bom, Gilson. Essa muralha da China ela parece um dragão, se você olhar também. Um dragão deitado, eu adorei. Deitado ali nas montanhas, é o dragão. E o Facebook, Nossa. Os dois lançando agora suas moedas, né? Bitcoin chinês surgiu. Bitcoin chinês, essa eu não sabia. Acabou de ser lançado e anunciado, e o Facebook com a sua moeda também. Então, esses dois gigantes são os candidatos a substituir o Deus dólar.
E, evidentemente, as implicações políticas e regulatórias são extraordinárias, porque, de um lado, você tem, claro, a China é um Estado, mas é um Estado comunista. Como é que nós vamos substituir o Deus dólar por um Deus comunista, que é regulado por um aparato, um aparelho, que escapa completamente a toda a regulação ocidental? E o Facebook? Olha, o Facebook não é um Estado, mas a rede do Facebook, com a quantidade de gente que está já devidamente, né, inclusive o pessoal que está vendo aqui, está assistindo também pelo streaming, né, do nosso debate, pelo Facebook também. E agora você vai poder dar o like, compartilhar e transferir dinheiro e comprar coisas com a moeda do Facebook, na linguagem do Facebook. De acordo com suas regras. Evidente. Num caso, um Estado comunista, de outro lado, uma coisa que é um anti-Estado. É um anti-Estado, exato. É um Estado, é uma economia paralela. É louco isso. Olha, é um negócio. Como eu disse, nós estamos entrando num território de perplexidades crescentes. Cada vez se fala mais, então, de um ecossistema de criptomoedas, mas que eu diga, um novo paganismo, que você vai ter que escolher, então, que moeda, que Estado, ou é sem Estado, ou é multinacional, ou é transnacional. A gente tem já mercados aqui para moeda, só Bitcoin, ela tem um volume, que eu peguei esse dado aqui da semana passada, são quase 26 bilhões de dólares circulando em Bitcoins. Isso tem cotação diária. Né? Esse é um site que eu gosto muito, chama Visual Capitalism. Só traduz tudo em imagens. Né? Ele faz a taxonomia, a classificação dos vários tipos de criptomoedas que estão surgindo, as características, né? Uma coisa sem censura, sem fronteiras, acessível, com uma segurança, que é a segurança da própria internet, ou seja, a credibilidade, a confiança, ela é distribuída. Os custos, obviamente, são muito menores, porque você não vai ter que pagar tantas taxas para tantos intermediários, né? E há um controle do indivíduo sobre esse fluxo de uma moeda que é uma moeda puramente tecnológica. O Fórum Econômico Mundial, já em Davos, né, tradicional, já em 2017, estava de olho na China, falou, olha, tem uma quarta revolução industrial na China e os comportamentos do consumidor chineses, os consumidores chineses com relação à moeda e a pagamento são completamente diferentes dos ocidentais, eles estão já participando dessa nova linguagem. Né? Aqui o número de usuários de criptomoedas, em 2016 eram quase 9 milhões, no ano passado já chegou a 42 milhões, passou de 42 milhões. Então, taxa de crescimento extraordinária em 3 anos. Aplicativos descentralizados, usando essa infraestrutura da internet, né, descentralizada, em cima das redes de blockchain, né, mas que já remunera os usuários por atividades sem terceirizar, né, aplicativos com moedas, criptomoedas. Então, você vê que isso já está mais de 3 mil aplicativos. Há 5, 6 anos atrás eram 100 aplicativos. A velocidade com que isso está acontecendo. É evidente que uma pandemia, onde os governos têm que sair emitindo trilhões de moedas, em dólares, em reais, em euros, trilhões de moedas, gerando uma estrutura de dívida pública para depois também recolher e dar sustentabilidade nisso, que muita gente já acha, inclusive, que é insustentável. A tendência desse que eu estou chamando desse paganismo monetário se expandir, ela é muito grande. Eu acho que aqui teria uma série de outras questões para a gente discutir, mas eu acho que eu já bati no meu tempo. Mas eu queria só colocar aqui também, voltando ao Fórum Econômico Mundial, a importância da blockchain, desse paganismo monetário para as indústrias criativas, né? Porque é onde as transações, o consumo e a produção mais facilmente acontecem numa esfera digital. Obviamente, você para plantar batata ou para construir uma mesa de madeira, você tem que ir lá na oficina ou tem que ir lá no campo plantar e tal. Agora, a indústria criativa, as indústrias criativas, de modo geral, os serviços, a quantidade de serviços que podem ocorrer ou puramente online, ou com uma importância crescente da mediação online,
é gigantesca, é o que define a economia do século XXI, essa é uma economia de serviço, é por aí que nós vamos ver grandes transformações, e é onde, evidentemente, o uso de uma moeda digital, que não está vinculada a um Estado nacional, ou eventualmente não está vinculada a um Estado capitalista, pode ter mais chances de crescimento. Então, deixa eu ver se eu parei aqui o share screen. Parou. Parou, né? Então, pronto. Gente, só aqui provocando, né? Então, trazendo essa visão das fake money. Mas o que será a moeda falsa? É o dólar ou é o Bitcoin? É grande questionamento. Agora, então, na verdade, o que ocorre? Nós temos duas economias em choque, dois modelos em choque. Duas gramáticas, duas linguagens, duas teologias. Linguagens, e aí o que pode-se, não sei se eu tenho a pretensão de concluir, que os conflitos existentes que se avolumam nessa pandemia estão saindo embaixo do tapete, é exatamente esse choque entre uma estrutura narrativa anterior que esses poderes existentes não percebem, não têm a maturidade e sensibilidade para conhecer e dialogar, na verdade, isso reflete esse universo que estamos todos vivenciando, né? Ou seja, vamos voltar ao off. O off está acontecendo, se realiza exatamente aí, usando velhos fóruns, velhas estruturas para resolver uma realidade que não tem como voltar atrás. Ela não tem como. Não tem. Então, quando você fala que hoje você tem uma economia de moedas virtuais imateriais, né? Que não dá para pegar, não dá que ela é sustentada, as relações econômicas em ações, em atitudes, em atos, em comportamentos coerentes, porque se for coerente e valorados, cada vez mais virtuosos, aí eu vou entrar numa questão teológica que não cabe aqui, mas que são sustentadas efetivamente em confiança, porque, afinal... Exatamente. Né? Então, aí a gente volta nessa questão que a Luciana abordou muito bem, da questão da verdade, que é verdade, então ela se manifesta nesses agrupamentos da vida de todos nós, que está nessa interação digital e virtual, e se esses grupos me garantem que a gente tem uma relação de confiança, que me garanta geração de renda, e essa economia seja criativa e evolua, confiança, pronto, eu resolvo o meu problema, né? E aí está o conflito. Eu acho que está o conflito. Lu, alguma abordagem aí, alguma colocação, por favor? Não, eu achei perfeito, redondo. Gilson só não me contou o que as empresas de comunicação fariam se elas tivessem inventado as redes sociais. Ah, bom! Mas essa é uma provocação só. Mas, olha, rapidamente, só para tocar nesse ponto, que é bastante importante, basta ver o que as redes de telecomunicação, que obviamente dominam a gestão das infraestruturas telemáticas, de informática, de TI, etc., estão fazendo com o audiovisual, e que no final das contas vão fazer também com os setores tradicionais de comunicação. Tem toda a razão. Então, olha que o Brasil, a destruição de todo o aparato regulatório do audiovisual, do setorial do audiovisual, e a vitória, que já está, pelo menos, dada nesse momento, do seu ligopólio de telecomunicações sobre o Estado Nacional. Eles conseguiram mais de $1 bilhão. Não, isso aqui é nosso. Isso aqui somos nós. Então, teremos aí ainda muito chão pela frente. Como é que esses grupos de comunicação vão negociar com essas grandes empresas que controlam a infraestrutura, onde roda
tudo isso que nós estamos conversando. Essa é uma grande questão que me atormenta. Eu acho que é uma... Nós já estamos no Big Brother, né? Já deu para perceber que nós já estamos... Nós já estamos vivendo, mas esse espaço aqui é oportuno para a gente levantar, sabe, essas reflexões, expor as pessoas que não vivenciam esse universo, que elas tirem as suas próprias conclusões. Né? Agora, essa é uma questão interessante, porque, veja só, nós estamos discutindo aí eu vou dar o meu lado jornalístico de tecnologia, que toda essa infraestrutura aqui faz parte de uma grande infraestrutura de telecomunicações, né? E aí entra a questão da regulação, né? Então, a gente tem uma grande oportunidade aí de compartilhamento e tal, mas entra esse movimento em que poder... Uma coisa que eu sempre tenho me colocado é a consciência, né? A conscientização do usuário final de que esse universo que ele tem à disposição, aí entram outras tecnologias, por enquanto a gente está falando na questão da informação, não entramos nem em outro aspecto da evolução dessa tecnologia, né? Da inteligência artificial, aí, que aí é outra discussão, mas é toda uma base tecnológica que está por trás, né? Vamos ver. E esses grandes grupos de comunicação, vamos ver o movimento deles, né? Vamos ver. Bom, gente, eu agradeço. Olha, viu, Luciana? Quanto tempo? Preocupação da Luciana, que 20 minutos é muita coisa. Não, eu pensei, nossa, eu vou ter que fazer um discurso, que medo. 20 minutos falando. É muito pouco, é muito pouco. É verdade. Eu tenho aqui um questionamento do Selby Pegoraro. Ele coloca. Ele pôs duas questões aqui. Essa disputa sobre os conceitos de pós-verdade e fake news me lembrou uma conferência do professor Peter Burke, que começou a dar exemplos, começando lá do rei Luís XIV. E é bem isso. E aí a Ilana, ela coloca também uma outra questão, fake money, ele falou, Gilson, fake money. E a Ilana, ela me pergunta aqui, no sistema capitalista, onde o valor de quem produz, o proletário, não é o mesmo do capitalista, ou seja, o valor é a grande mentira, a fake da estrutura do sistema? Eu acredito. É bem isso, né? Ou seja, agora nesse estudo que eu citei, ele coloca a questão dos agentes, né? E do produto, eu achei maravilhoso o conceito de produto saindo de dentro das casas, inverte o processo do marketing. Então, qualquer indivíduo pode criar o seu produto e vendê-lo, e aquele produto é muito interessante, né? Bom, gente, eu agradeço vocês, a gente já está aí passando 15 minutos, não quero ocupá-los, afinal, hoje é dia dos namorados, não é? E eu agradeço muito, muito mesmo, vamos ver se a gente tem outra oportunidade, porque a primeira live essa já tem inúmeras pautas aí, né, de oportunidades para a gente estar colocando aí no ar. E o pessoal vai consultar, né? Que isso fica no teu canal, o pessoal pode comentar, exatamente. E isso é legal, porque eu disponibilizo lá no canal. Depois a gente consegue pegar e subir e fica lá, né? Então, é isso que é legal. E também podemos usar nos cursos, né? Podemos pode usar nos sala de aula. Pode usar, só colocando aqui. Porque hoje em dia tudo é à distância, né? Olha, conteúdo é o que não falta. Já é conteúdo. O pessoal diz, você quer falar sobre moeda? Vai ver lá no nosso canal. Vai ver lá que você tem tudo lá. Mas é isso mesmo, muito legal. E aí a gente pode depois marcar outros, tá? Porque não tem patrocínio de ninguém, é uma iniciativa minha mesmo, para a gente propor mesmo essas discussões. Tá bom? Vamos fazer uma sobre projeções.
as projeções na cidade, a Lei Cidade Limpa. Legal, legal. Eu estudo isso na FAO, até vou até colocar. Então, essa questão da mobilidade também pode trabalhar, porque isso tem tudo a ver. Nossa, maravilha, maravilha. Só que não pode ter publicidade nessas projeções, né? É? Então não tem business plan para esse pessoal que fica projetando informação nas fachadas. Dá uma discussão bem interessante sobre a cidade nessa época da pandemia. Beleza, beleza. Vamos, a gente conversa. E Gilson, vamos fazer uma sobre essa questão das moedas e dos ícones gerando valor, hein? Isso é sensacional. Maravilha. Tá, beleza. Beleza, gente. Obrigada, viu, gente? Adorei o papo. Tchau, Gilson. Tchau, Ana. Um beijo. Tchau. Beijo pra vocês. Tudo de bom. Tchau.